Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus Alves, vocês estão aqui no Anatofísio, que é um canal voltado para fisioterapia, um pouco também de anatomia e fisiologia. Primeiro, gostaria de convidar vocês para conhecer o nosso Instagram, que é o @anatofísio. Também gostaria de convidar você aí para se inscrever aqui no canal, deixar seu like, que dessa forma você me ajuda bastante. Hoje a gente vai iniciar um assunto novo aqui no canal e já conto para você depois da vinheta. Então, a gente vai começar aqui no canal com uma série de vídeos abordando um pouco sobre saúde do idoso, principalmente relacionado dentro da fisioterapia. A gente vai entender então um pouco aí do processo de envelhecimento e determinadas variáveis que estão relacionadas com essa área. Hoje a gente vai começar a falar sobre geriatria e gerontologia. O conteúdo abordado hoje dessa aula vai ser qual a diferença entre geriatria e gerontologia e também sobre alguns conceitos, que são usados dentro da saúde do idoso. Alguns que já são usuais, outros já não são tão usuais ultimamente, e a gente vai entender o porquê. Para começar, eu faço até uma pergunta. Geriatria e gerontologia são as mesmas coisas? Muitas das vezes a gente pensa e até mesmo utiliza essas duas palavras como sinônimos, mas é preciso a gente entender que não, elas não são sinônimos. Por quê? Quando eu estou falando sobre geriatria, eu estou falando sobre uma área que ela está concentrada literalmente na questão do tratamento e do cuidado. Então ela está muito preocupada talvez com aquele processo patológico, digamos assim, de uma forma bem simples. E aí, isso vai ter um enfoque nas questões da saúde e na doença relacionada ao envelhecimento. Além disso, vai ter como objetivo literalmente melhorar aquela qualidade de vida do idoso através de intervenções. Só que quando eu tô falando sobre gerontologia, eu tô pensando que é um estudo multidisciplinar, ou seja, eu não tô focado em uma única área. Eu tô preocupado com esse processo de envelhecimento porque eu tô pensando nos aspectos biológicos, nos aspectos psicológicos, sociais e culturais do envelhecimento. Então eu tô pensando de uma forma mais ampla e mais global, digamos assim. Além disso, tem um termo que se utiliza muito e tem falado que é sobre gerontologia social e que talvez para alguns seja um termo relativamente novo ou que até mesmo não conhecesse, que nada mais nada menos é que está principalmente pensado nos aspectos sociais e psicológicos do envelhecimento, ou seja, ele vai considerar aí os fatores sociais, emocionais e culturais dentro desse estudo. Temos também o que a gente tem falado sobre gerontologia biomédica, e a gente pensa, nossa, mas o que é? Nada mais, nada menos que a gente está pensando, na questão das dimensões biológicas do envelhecimento. Ou seja, estou mais preocupado um pouco com o biológico. Enquanto lá na social, eu estava preocupado mais com o social, emocional e cultural, nesse momento aqui, eu estou mais pensando no biológico em si. E aí, isso vai envolver, aspectos investigatórios que vão ser sobre, as alterações de processos biológicos, moleculares e celulares do indivíduo, da pessoa que envelhece. Quando eu falo sobre fisioterapia gerontológica, eu vou lembrar então de gerontologia. A fisioterapia gerontológica, ela vai ter uma abordagem mais holística, uma abordagem mais ampla, porque além da reabilitação, ela vai estar preocupada também com os processos emocionais, sociais e funcionais do envelhecimento. Por isso que, acontece ter aí a questão da reabilitação. Por quê? Suponha que chega um idoso para reabilitar e aí ele tá com uma dor crônica em determinada região do corpo e às vezes você preocupar em todo aquele processo de reabilitação desse idoso, mas também é preciso compreender, às vezes, qual é o contexto social que esse idoso está inserido, qual é o contexto emocional que esse idoso está inserido. Por quê? É importante também que, como profissional da fisioterapia, entenda quanto encaminhar esse paciente, por exemplo, para o psicólogo. E a mesma coisa das questões sociais. Entender também, talvez, quanto vai ser importante aí da ajuda da assistente social e assim por diante.
Então, essa área, fisioterapia gerontológica, ela vai enfatizar a prevenção e a promoção da saúde do idoso do envelhecimento. Mas também temos a preocupação aí dentro da fisioterapia geriátrica. Essa em si, ela está muito mais preocupada com os aspectos clínicos da reabilitação dentro da saúde do idoso. Então, ela está muito mais preocupada em tratar as doenças crônicas, as lesões e as deficiências. Então, essa já preocupa um pouco mais com a questão em si da reabilitação desse paciente, enquanto a outra, ela tem um olhar um pouco mais amplo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os termos assim utilizados dentro da saúde do idoso, entender quando utilizar esses termos ou quando não utilizá-los. E a gente até começa aí pelo termo velho. É um termo que hoje é considerado pejorativo, porque, de acordo com o seu significado do dicionário, ele vai trazer pra gente um significado que é algo que não produz. Então, hoje é recomendado que esse termo não seja utilizado. Por soar, assim, talvez um pouco mais preconceituoso. Essa é uma das recomendações. Mas também a gente tem a questão do termo senil, que o senil ele vem de senilidade, que no próximo vídeo a gente vai entender um pouco sobre esse termo também. O que acontece? Quando eu tô falando sobre senil, né, eu vou preocupar entender o significado da palavra e buscar um pouco sobre essa área, que eu tô falando sobre condições que acomete o indivíduo no decorrer da vida, por mecanismos fisiopatológicos. E é preciso entender o seguinte, que nem todo idoso é senil. Então, é um termo assim bem controverso de uso de uma forma geral e generalizada. Eu tenho também a questão do termo que a gente usa, que é idoso ou pessoa idosa. Hoje é o termo mais aceito, né, digamos assim, porque é uma nomenclatura que foi adotada em leis e documentos oficiais e, além disso, veio como uma forma de substituir o termo velho. E é mais usado e aceito socialmente também. Tem também a questão da terceira idade. A terceira idade ainda é um termo muito usado, não é considerado um termo pejorativo, mas é um termo que tem muito foco na questão da aposentadoria. E aí, ela está assim relacionada que a relação da aposentadoria e o avançar da idade, ela vai ter uma priorização do bem-estar. Só que, infelizmente, isso não vai englobar todos os idosos. Nem todos os idosos são aposentados e nem todos os idosos têm a capacidade de ter essa priorização do bem-estar. Porque é preciso que a gente entenda que o processo de envelhecimento ele é complexo. Né? Cada idoso tem sua individualidade, mas também pensamos em grupos diferentes de idosos. Cada realidade de uma região, de uma cidade, por aí vai, ou de uma cultura, pensamos assim, vai ser diferente de um grupo para outro. E isso também não vai ser diferente dentro dos idosos. A melhor idade. Ela vem como um substituto da terceira idade e ainda ela vai vir com a questão de enfatizar os prazeres da velhice, como descanso, viagem, né, e aposentadoria. Só que também isso aí vai estar muito relacionado com os indivíduos acima de 60 anos. Mais para frente a gente vai entender também que existe uma diferença de nomenclatura para considerar, né, a pessoa idosa acima de 60 ou 65 anos e a gente vai entender depois. É preciso que a gente entenda o seguinte: a velhice é diversa. Ela é composta tanto por aspectos positivos e negativos, assim como todas as fases da vida. Por que é preciso a gente entender que existem aspectos positivos e aspectos negativos? Porque até mesmo a realidade de um idoso, ela pode mudar para outro idoso. Existem idosos que envelhecem extremamente saudáveis, tanto fisicamente como pela questão psicológica, outros nem tanto. Então, realmente, a velhice ela é diversa. E é preciso que a gente entenda essa questão da diversidade da velhice para a gente compreender melhor o nosso paciente. Aí é a questão que eu comentei com vocês sobre idade cronológica. A OMS considera que o idoso acima de 65 anos, para os países desenvolvidos, já os países em desenvolvimento, acima de 60 anos. Então tem essa pequena diferença aí dessa nomenclatura. Também é preciso que a gente entenda três coisas importantes. A idade biológica, que ela está relacionada ao tempo desde o nascimento e aos fatores biológicos. A idade psicológica, que está relacionada assim, de uma forma mais subjetiva à questão de experiência daquele paciente, maturidade e assim por diante.
Hoje também a gente tem a idade social, que é uma posição na sociedade em relação aos papéis, as expectativas, de como aquele idoso está inserido e tudo mais. Por fim, é preciso a gente entender o seguinte: são 3 conceitos que podem se divergir, mas, né, eles vão aí influenciando de como a gente percebe a velhice e a idade. Essas são as nossas referências e até no próximo vídeo. Mas antes, vamos para os recados finais. Então, eu gostaria de agradecer você que ficou aqui até o fim. Se você quiser contribuir aí com o canal e tudo, a gente lá de cá. Opa! Lá de cá tem o Pix e o e-mail do canal também que você pode contribuir, o QR Code. E eu gostaria de agradecer você que ficou até aqui. Deixe sugestões de próximos vídeos sobre esse assunto e até o próximo.